Olá, uma boa noite. Boa noite a você que está aí e vai participar da nossa live desta quarta-feira à noite. Hoje nós temos o tema Direitos Humanos e a Pandemia. Estamos aqui, Ivonete, e logo a presença do companheiro Perli Cipriano. Posso falar? Pode falar. Pode. Eu gostaria de começar prestando uma homenagem ao militante ex-deputado do PT, Otaviano de Carvalho, e a Beth Lima, assessora do Lula, que morreram em 1999, portanto, completa 21 anos do falecimento dessas pessoas. É uma homenagem a essas pessoas que a gente começaria a nossa live. Vamos também fazer um instante de silêncio também para todas as vítimas do coronavírus. Isso. Agora a gente está te vendo também, vendo e ouvindo. Pode continuar. Bom, Perli. o Brasil é signatário de todos os tratados e convenções a nível internacional, os globais e os regionais. Nós somos signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos a Constituição com base nos direitos humanos, que é uma coisa extremamente importante. Já conseguimos avançar, nós temos em todas as assembleias legislativas comissões de direitos humanos, no Ministério Público, nas defensorias públicas, na OAB, nas centrais sindicais, muitos conselhos. Isso é um elemento importante. Lula e a Dilma nada mais fizeram do que trazer da Constituição para a questão prática das políticas de direitos humanos. Então é muito importante essa questão para nós. Os movimentos assumiram, nós realizamos uma quantidade imensa de conferências, com mais de 6 milhões de pessoas participaram dessas conferências, da mulher, do negro, racial, pessoa com deficiência, LGBT, comunidades tradicionais, enfim, muitas e muitas conferências trouxeram, elegendo delegado nos municípios, nos estados, e participando dessas conferências. Foram muito importantes essas conferências. A grande parte dessas conferências, a maioria era constituída da população da sociedade civil. Outros eram e tem os estatais. Nós temos muitos conselhos, e esses conselhos é onde há um espaço de diálogo entre o poder público e a sociedade civil. Quando vem uma guerra, a primeira coisa que eles atacam é a verdade. Primeiro, violência contra a verdade. E nos golpes, como aqui no Brasil, primeiro eles atingem os direitos humanos. É só lembrar, quando Temer assumiu, era um ministério só de homens brancos, não tinha mulheres nem negros. É só imaginar, esse era um prenúncio. E nós temos um presidente hoje que ataca frontalmente os direitos humanos, né? LGBT. Enfim, ele tem uma política voltada para atacar os direitos humanos, uma forma de tentar desmobilizar a sociedade. Já, inclusive, excluiu alguns conselhos. Tem conselhos que já foram extintos. E é importante que esses conselhos existam, porque é um grande espaço de diálogo, de negociação e de elaboração de políticas. Os municípios precisam que esses conselhos funcionem, o Estado precise para que isso possa acontecer. O Brasil é um dos primeiros países do mundo que fez o seu programa nacional de direitos humanos. É um dos primeiros do mundo. E também foi um dos primeiros a fazer também um programa, um plano de educação em direitos humanos. Foi um dos primeiros. Na década, tinha uma década para cumprir essa meta. E na chegada do governo Lula, com o Nilmário Miranda, eu era subsecretário, nós conseguimos elaborar o Programa Nacional de Educação e Direitos Humanos. Portanto, nós temos um programa de direitos humanos e tem um plano de educação e direitos humanos. E nos estados também, muito disso já vem acontecendo. O Espírito Santo tem uma experiência muito, muito importante. Aqui foi elaborado um programa com mais de 50 entidades, que durante uns 6 meses discutiu, debateu
sobre todos os temas quase. E fizemos um programa estadual de direitos humanos e também um plano. Do governo estiveram presentes Secretaria de Educação, de Saúde, Cultura, Segurança, enfim, todas as secretarias praticamente participaram. O Ministério Público participou, a Defensoria Pública participou, o Tribunal de Justiça participou e as entidades da sociedade civil também participaram ativamente. Então, é um programa diferente de todos os outros que tem no Brasil, porque esse nós separamos o que é atribuição federal, fica para o federal. E o que são atribuições dos municípios, nessa discussão nossa, nessa elaboração, a gente encaminhou como recomendações para os municípios. Então, nós temos um programa e um plano. Pena que os governos não têm dado atenção devida a essa questão. Foi elaborado dentro do governo, nessa época, o Helder Salomão era, inclusive, o secretário de Direitos Humanos. É isso que eu queria perguntar, né? Foi elaborado, está muito bonito, mas onde é que está esse plano? O atual governador, ele sabe desse plano, com as suas ações atuais? Foi um grupo que tinha universidade no meio, mais de 50 entidades diferentes, reunindo regularmente, produzindo. Tinha consultas públicas, fizeram várias audiências, consultas públicas, consulta na internet e audiências. E recebemos as contribuições, muitas contribuições. E nele saem as políticas, seriam a criação do Conselho da LGBT, da diversidade religiosa, enfim, vários conselhos saíram a partir destas propostas que foram elaboradas e encaminhadas para o governo. Lamentavelmente, o governo não assinou nem o plano, nem o programa. Acabou o Helder, como secretário, assinando. Mas o governo que deveria assinar, porque tem um outro peso e é uma outra diferença. Sim. Então, esse programa está ainda à disposição. Tem um dado importante que nós criamos, a Rede Capixaba de Direitos Humanos. Que é um modelo, era o mais avançado do Brasil, onde teria catalogado mais de 90 tipos de discriminação e preconceito, as definições, os tratados, os documentos, e o cidadão, dar condição para que o cidadão pudesse fazer a sua parte. Significa, pela internet, ele podia fazer a sua denúncia. Ele fazia a sua denúncia pela internet ou podia usar o telefone, sem ser identificado. E no momento que ele fazia essa denúncia, gerava era encaminhado imediatamente para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para a OAB, para o Conselho, se fosse contra a mulher, para o Conselho da Mulher, enfim, para cada área. Já as pessoas receberiam esse conjunto de denúncias e, portanto, não teria possibilidade de alguém dizer, olha, eu não sabia, eu não participei. E nós fizemos essas conversas também, junto, como o Ministério Público e Defensoria Pública participou e o Tribunal de Justiça, com eles, conversando com eles. Então, e fizemos a plataforma, essa plataforma ficou na universidade. Fizemos um convênio da Secretaria com a universidade, porque, eventualmente, um governo sai e não quer cumprir, lá, pelo menos, tem aquela plataforma. É uma plataforma muito importante, moderníssima. Claro, possivelmente já tem que fazer pequenas alterações, mas daria condição para uma população em situação de rua, podia fazer sua denúncia online. Sim. Podia fazer por telefone. É um programa de governo, né? Um programa, não um projeto, uma rede, algo muito importante. É uma espécie de um aplicativo que serviria para isso. Depois, nós temos que entender que ali estabelece, então tem vários mecanismos instituídos e várias comissões, inclusive Comissão da Verdade, que nós levantamos e foi instituído, e depois o Estado foi constituída uma comissão, Comissão Estadual da Verdade. Essa comissão, que era presidida pelo doutor Agesano Costa Pereira, e tinha também o doutor João Batista Erquinhoff, Eugênia Reiser, um grupo seleto no sentido bem positivo mesmo, de gente que tem presença, tem participação, tem história e tem respeitabilidade. E ela ouviu muitas pessoas e elaborou um relatório que está pronto
literalmente, se chegar hoje lá e pegar esse documento, pode levar para o Agraf, mandar imprimir, ou pode disponibilizá-los para as pessoas. E, infelizmente, isso ainda não foi feito. Nós fizemos um empenho com a Irine para que ela conversasse também com o governo. Eu conversei com alguns secretários para ver se pudesse. Seria importante ter o relatório da Comissão da Verdade do Espírito Santo. A universidade fez o seu relatório, os jornalistas fizeram o seu relatório, enfim. Mas é preciso que tenha o do Estado. Seria uma contribuição imensa. A memória é um elemento importante na luta dos direitos humanos. Você imagina, hoje nós estamos vivendo uma pandemia, o Brasil já viveu outros dramas semelhantes, mas nós não temos uma memória para as pessoas. Que não tem... Então, o povo que não tem memória... Então, primeiro ali ensina que a gente precisa tratar de maneira diferente, de maneira igual, quando a diferença nos prejudica e nos atinge. E tratar de maneira diferente quando a igualdade nos anula. Por exemplo, no tratamento do enfrentamento à pandemia, nós temos que levar em idosos que são os mais atingidos. Portanto, há necessidade de uma atenção especial, não só para os idosos de maneira geral, mas também os que estão nas ILPIs, nos albergues. Mas precisa levar em consideração que tem os presos. No Brasil tem cerca de mais de 700 mil presos, que não tem para onde ir. Eles estão lá. Eles, se não tiver uma atenção especial, o número de mortes vai ser muito grande, juntamente com aqueles que cuidam dos presos. Então, e a população em situação de rua, que não tem casa, não tem água, não tem nada. E eles precisam... Então, o que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos nos organizar? Como é que o poder público se organiza e como é que a sociedade se organiza também para atender essas necessidades? Imagine essas... Porque tem muito aí, como você está falando aí, Pedro. Água, onde não tem... Não, quando você falou aí de presos, né? Porque é um pensamento do senso comum, né? Mas direitos humanos para preso, para quê? E aí eu queria que você expandisse um pouco mais a sua explicação aí sobre os presos, uma vez também que você também já sofreu na própria carne essa questão da prisão, embora fosse uma prisão política, né? Mas qual é a importância dos direitos humanos e os presos? Ouviu? Não ouvi. Não ouvi. Não ouviu? Eu pedi para você explicar um pouco mais, falar um pouco mais sobre os presos. Os direitos humanos e os presos. É associado a seus direitos, precisam ser respeitados. Privilégio, né? Mas as mulheres sofrem mais, porque não só elas levam a carga maior do trabalho, mas também, você imagina, hoje, mesmo na quarentena, uma mulher que sofre violência dentro de casa, na quarentena, ela vai ficar de manhã, de tarde, de agressor. E nem sempre ela faz a denúncia, não é porque não... Ela vai depois. Eu me lembro que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana, não cuidou de julgar o caso da Maria da Penha, lá do Ceará. E a Corte Interamericana condenou o Brasil. E o Brasil cumpriu uma determinação. O governo, eu estive presente no dia que foi instituído, fazendo uma reparação financeira pequena, mas fez isso. E a Lei Maria da Penha é um grande instrumento, que é fruto da luta das pessoas, assim como o SUS. O SUS é uma conquista fantástica. Eles tentaram destruir o SUS, antes de você... retirar, mas mesmo... Antes de entrar no outro assunto, eu queria ainda parar um pouquinho nessa questão das mulheres. Eu estava vendo uma pesquisa esses dias, só 55% dos hospitais que oferecem aborto legal estão atendendo agora nesse tempo da pandemia, né? Então, nesse momento, a política e o próprio Ministério da Saúde têm deixado de trabalhar a interrupção da gestação. Alô? E esse atendimento às mulheres, ele já vinha piorando antes mais uma da vez pandemia. A mulher é vitimizada. Quando e agora esses serviços estão... Mesmo o aborto legal, que tem permissão no Brasil, que são em caso do estupro, em situação de saúde, mesmo nesse caso... Esse atendimento às mulheres, né, já difíceis. Vinha... O tema do aborto é muito difícil, tem uma complexidade maior. Sim. Mas é preciso atenção à situação que vive a mulher, que ele está associado à questão da violência
a violência física. É. Recentemente, eu vi aqui no Espírito tem Santo, piorado. Força Nacional, em Cariacica. Lá estava uma comandante, uma comandanta, ela bem intencionada, mas ela não tinha nenhuma noção do que fazia. Ela era da Força Nacional. Ela disse, viemos aqui para acabar com